Nós sabemos que Jesus, em Mateus, no capítulo 41, capítulo 22, verso 41 a 45, Jesus ele interrogou os fariseus ali, experimentou, na verdade, os fariseus, perguntando: que vós pensais ser o Cristo? De quem ele é filho? E eles, como conheciam as Escrituras, facilmente responderam que o Messias era filho de Davi. Então Jesus questionou mais uma vez, dizendo: então como é que Davi, em espírito, lhe chamou Senhor? Porque na verdade Davi, em espírito, chamou o Messias de Senhor. Chamou aquele que havia de vir de Senhor. Até então, os fariseus, como conheciam as Escrituras, achavam tudo isso possível, porque eles imaginavam a sequência ou a linhagem de Davi, um rei guerreiro, com espada, com lanças, muito forte e poderoso, e que pudesse vencer a batalha contra todos os inimigos. Então, Jesus mencionou justamente isso. Como é que Davi lhe chamou Senhor? Quando disse, assenta-te, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, esse Senhor, duas vezes, mostrando com S maiúsculo, ou o nome de Deus, mencionou duas vezes o nome do Senhor, dando a entender assim, dois senhores até, né? É o que muitos, no momento que veem Jesus falando isso, imaginam, idealizam logo dois senhores ou duas pessoas distintas. E ele disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Jesus fez a pergunta da seguinte forma: se Davi lhe chama Senhor, como então o Cristo é seu filho? Como então o Messias é seu filho? E então eles não conseguiram responder e não fizeram mais tantas perguntas a Jesus como antes vinham fazendo. Eles tiveram dificuldades em responder isso. E também essa era a dificuldade que eles tinham de aceitar Jesus como o Messias. Porque eles imaginavam que esse Senhor que viria, que era filho de Davi, ele seria um homem de guerra, batalhador, com lanças e espada. No entanto, eles viram apenas um homem simples, conheciam seu pai, conheciam seus irmãos e realmente não entenderam e não aceitaram que Jesus fosse o Cristo. Jesus mencionou, na verdade, ali, o que está escrito no Salmos de número 110, quando Davi disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então ele mostra o Senhor vendo o Rei da Glória e aponta o Senhor em uma outra situação, dizendo que ele viria em glória, na verdade, vencendo o inimigo ou deixando o inimigo embaixo do estrado dos seus pés. Pode parecer difícil entender isso, mas nós vemos perfeitamente, se formos observar a sequência ou a linhagem de Davi, é justamente a linhagem de Jesus. O próprio Jesus declarou isso a João na ilha de Pátimos, no capítulo 22, verso 16, quando disse: e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, veja bem, quando se fala de raiz, se fala do começo, do princípio. Jesus disse: eu sou a raiz, eu sou o começo de tudo, a raiz e a geração de Davi. Ou seja, o que vem antes de Davi e o que vem também depois de Davi. Jesus Cristo era filho de Davi segundo a carne. Ele veio justamente da linhagem de Davi. E isso não faz dele uma segunda pessoa.
Não faz dele uma segunda pessoa. Então, nós vemos em Lucas, no capítulo 3, verso 23 a 38, onde é descrito a genealogia de Jesus. Então, você consegue ver, começando por Jesus, passando por Davi, pois Davi era realmente pai de Jesus segundo a carne, e chegando até mesmo ao Criador. Passa por Adão e ao Criador, porque Adão foi feito, Adão era filho de Deus. Por isso ele menciona a raiz e a geração de Davi, onde nos mostra que ele, Jesus, foi formado no ventre de Maria pelo próprio Deus. Então Jesus era filho do próprio Deus. Ele não veio da coabitação de José e Maria. José era noivo de Maria. Eles ainda não tinham deitado-se juntos como marido e mulher. E isso causou até mesmo um questionamento de Davi. José. José intentou deixá-la secretamente porque viu ali uma traição. Antes de se casarem, ela já estava grávida. Foi quando o Senhor disse para que ele não temesse a receber a Maria, sua mulher, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus. Esse foi o motivo pelo qual Davi, em espírito, disse o Senhor ao meu Senhor, porque ele viu claramente o Senhor se fazendo carne. Nós sabemos perfeitamente que o Senhor se fez carne conforme o Evangelho de São João. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos nele a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ali foi o próprio Deus que se fez carne, não foi outro. Davi mencionou isso em espírito. Davi teve uma revelação, Davi viu isso claramente, do Senhor se fazendo carne, e ali não deixava de ser o Senhor. Por que o Senhor então se fez carne? Porque Deus se fez carne. Porque a humanidade necessitava de ser purificada com sangue. E sangue de animais não era suficiente. Sangue de homens comuns também não eram suficientes para a remissão dos pecados da humanidade. Era preciso o sangue puro e perfeito, e o sangue puro e perfeito só poderia ser do próprio Deus. Mas como Deus derramaria sangue se Deus é espírito e verdade? Foi necessário que ele se fizesse carne. E uma vez se fazendo carne, esteve ali como Cordeiro de Deus, tantas vezes revelado no livro de Isaías e em muitos outros livros que mostram o Cordeiro de Deus, e o próprio Jesus disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio sim como Cordeiro, ele não abriu a sua boca, ele aceitou a morte de cruz, aceitou ser rejeitado e derramar assim o seu sangue, porque só assim os nossos pecados são remidos pelo sangue do próprio Deus. Jesus era o Cordeiro de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Davi, com muita propriedade, falou o que viu, o que foi revelado. Disse o Senhor ao meu Senhor, porque Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Não é uma segunda pessoa, até porque Espírito não é pessoa. Espírito é Espírito. E o que vivificou aquela carne, o corpo de Jesus, foi o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Pois não existe um Espírito mais santo do que Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço a você, inscreva-se no canal, ative o sino para que todas as publicações que eu venha fazer, você receba de imediato. E também você pode fazer a sua crítica, tanto aprovando como desaprovando, e isso vai nos ajudar a melhorar os nossos vídeos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.